Você já imaginou uma região que deveria ser a fortaleza de uma potência, mas virou um campo de fogo improvisado? A Crimeia, considerada uma joia na coroa do expansionismo de Vladimir Putin, foi por muito tempo um símbolo de poder, uma península controlada de maneira ilegal, uma peça-chave para Moscou avançar suas tropas e equipamentos até o coração da Ucrânia. Era a base de operações que Putin acreditava ser inabalável, sua arma mais potente na guerra contra seus vizinhos. Mas em apenas 2 semanas, tudo mudou. A Ucrânia virou a mesa, e o que parecia uma fortaleza virou palco de ataques precisos e devastadores. Os drones de fabricação nacional cortaram o céu de Crimeia, alcançando alvos que antes pareciam intocáveis. Você consegue imaginar a chegada silenciosa e letal dessas máquinas? Elas se aproximaram quase sem resistência, destruindo radares, aeronaves e até sistemas de comunicação. Cada alvo atingido foi uma bofetada na imagem de invulnerabilidade de Putin. E a reação russa? Na tentativa de esconder a brutalidade, o governo tentou esconder as evidências, mas as imagens compartilhadas por fontes militares revelaram a verdade. Vídeos voltados ao som de música tensa mostraram os drones cruzando o céu, domes de radares em pedaços, aviões destruídos e torres de comunicação queimando. Cada impacto uma lembrança de que o controle de Putin na Crimeia está fraco, que o forte virou alvo. Mas o mais surpreendente? Essas ações não apenas machucaram, mas humilharam. Enquanto Putin acreditava que sua ofensiva seria imbatível, a verdade foi revelada. A Ucrânia tem armas de precisão que podem alcançar qualquer ponto na península, sem que o Kremlin possa fazer nada. Nos últimos 15 dias, 8 ataques certeiros destruíram uma peça após a outra do arsenal russo na Crimeia. Um bombardeiro frontline, um radar de última geração, uma unidade aérea sem piloto e até um trem de carga foram eliminados. Cada uma dessas perdas é uma facada no orgulho russo. Especialmente o bombardeiro Su-24, cuja missão era atacar alvos no solo da Ucrânia, foi destruído com precisão cirúrgica. E esses danos não são apenas números, eles representam uma ameaça real ao domínio de Putin na região. A cada destruição, a força militar russa fica mais exposta, e a credibilidade de Moscou ameaça desmoronar. O que essa guerra está nos mostrando é que a supremacia russa na Crimeia está cada vez mais fragilizada. Os ataques de precisão, alimentados por tecnologia avançada, deixam a Rússia cada vez mais vulnerável. Os drones que outrora pareciam uma novidade, hoje são armas que derrubam gigantes. Se essa tendência continuar, o que será do controle de Putin sobre a península que ele tanto acredita que pode usar para invadir o restante da Ucrânia? O jogo mudou, e a vantagem que Putin pensava ter está desaparecendo diante dos olhos. A batalha por Crimeia está longe de acabar, mas uma coisa é certa. O futuro dessa região nunca mais será o mesmo. A derrota russa em Crimeia é algo que choca e humilha. A Rússia, que há meses alegava controle absoluto, agora vê tudo desmoronar. Para eles, era uma região que deveria ser uma fortaleza, uma ponte para avançar tropas e equipamentos. Mas de repente se tornou um alvo vulnerável. E o mais chocante? Tudo que estava lá, agora está ao alcance dos drones e mísseis domésticos de Kiev. Que vergonha para Putin! E o que antes parecia impossível, atingir alvos russos com tanta facilidade, está acontecendo agora bem diante de seus olhos. Os drones de Kiev, silenciosos e precisos, têm composto uma verdadeira sinfonia de destruição. Sua câmera captura cada detalhe, cúpulas de radar sendo atingidas, infraestrutura desprotegida sendo invadida. Cada golpe parece mais preciso que o anterior. Bombardeios dirigidos contra estações de radar, aeronaves e outros alvos estratégicos. E muitas vezes é possível ver os destroços logo após o impacto. Um silêncio assustador tomando conta ao ver essas imagens. Afinal, Rússia ainda tenta negar, tenta inventar desculpas velhas, mas as provas estão na tela. Vídeos, cenas reais de drones cruzando o céu, destruindo objetivos-chave. Tudo isso em pouco mais de 1 minuto. Uma filmagem que revela como ficou fácil para Kiev desarmar a arrogância soviética. Como as defesas aéreas russas simplesmente não conseguem reagir. Nenhuma fuga de balas ou mísseis rastreados, nenhuma resistência real. A rota é sempre clara, sempre direta. Quais objetos os drones alcançaram? Entre eles, um bombardeiro Su-24, que servia para atacar a terra. Perdeu também uma antena importante, um radar avançado. Além de uma aeronave não tripulada Orion. Mas a lista não para por aí. Os sistemas de radar como o 39N, 6 Castor III-2 também caíram em mãos de Kiev, destruídos sem dificuldade. Essas perdas não são apenas números. São golpes na estrutura defensiva russa. Um verdadeiro golpe na sua capacidade de controlar Crimeia. E o mais assustador, cada uma dessas vitórias mostra uma vulnerabilidade óbvia.
Uma fragilidade que russo nunca pensou que fosse exposta assim. E aí surge a pergunta: quanto tempo mais a Rússia consegue sustentar essa ilusão de invulnerabilidade? Porque na prática tudo está mudando. E o que antes parecia inatingível se torna cada vez mais uma realidade na batalha pelo futuro de Crimeia. Você consegue sentir o medo que invade a mente de Putin agora? Porque o jogo mudou, e a vitória nunca mais será a mesma. No seu post, a Ucrânia conseguiu causar um impacto devastador na Crimeia. Foram 2 objetos estratégicos destruídos em apenas 2 semanas. Você consegue imaginar a força dessas operações? Cada alvo que caiu representa uma derrota humilhante para Putin. E ainda tem mais, algo que ele nunca imaginou ser possível. Os drones ucranianos atingiram uma extensa lista de alvos militares na Crimeia. Entre eles, um bombardeiro frontal Su-24, uma antena importante, e até uma estação radar avançada. A Rússia perdeu um UAV Orion, que parecia ter sido destruído em uma explosão brutal capturada por câmeras. Mas não parou por aí, 2 estações radar, o Podlet e o Caster II e 2, também foram dizimadas. Você consegue sentir o silêncio que tomou o ar após essas destruições? E o que isso significa na guerra? A resposta está na lista de alvos que caíram. Uma estação radar Podlet, responsável por detectar e orientar mísseis, foi destruída. Sem ela, as defesas aéreas S-300 da Rússia ficaram cegas. A imobilidade da defesa russa expôs seu maior segredo. Agora, os drones ucranianos têm liberdade total para atacar. Mas a verdadeira loucura chegou quando os drones focaram em um enorme cargueiro russo na Crimeia. Essa embarcação transportava equipamentos essenciais, combustível e suprimentos. Uma tragédia logística para Moscou. Cada destruição assim derruba um dos pilares da força militar de Putin. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. O serviço de inteligência ucraniano compartilhou imagens que provam que a Rússia perdeu um bombardeiro Su-24. Sua capacidade de lançar mísseis e bombas poderia ameaçar toda a infraestrutura do país. Além disso, mísseis antirradiativos e até armas nucleares estavam na mira. Imagine o impacto de uma única aeronave destruída. Quantas operações futuras foram barradas por essa vitória? E a destruição de nossos aliados com mísseis KH-29 e KH-58. E a estratégia mais destrutiva ainda surgiu, a conversão dos enormes estoques de bombas cegas em mísseis de alcance extremo. Rússia usa kits especiais para transformar bombas convencionais em armas que podem voar dezenas de quilômetros guiadas por satélites. Entre outubro e agora, milhares de bombas assim foram lançadas na Ucrânia. Cada uma delas poderia destruir bairros inteiros, apagar cidades e aterrorizar populações inteiras. A questão é, até onde Putin está disposto a ir para defender sua posição? E qual o verdadeiro limite dessas operações? Com cada alvo destruído, a derrota russa fica mais evidente. A sua ameaça se torna cada vez mais vulnerável. Mas o que vem a seguir? A resposta está na próxima ação. Você consegue imaginar os próximos passos dessa guerra de alta tecnologia? Os drones ucranianos estão apenas começando. Após a destruição de várias posições estratégicas na Crimeia, uma questão crucial se destaca. Quão vulnerável realmente é a infraestrutura militar russa na península? Os ataques de drones têm mostrado uma realidade assustadora para Putin. Mas há algo mais sinistro por trás dessas ações. O impacto das bombas de velocidade controlada, ou seja, os famosos bombas de rolamento, que podem percorrer dezenas de milhares de metros até atingir seu alvo. Você consegue imaginar a precisão dessas armas? Desde outubro do ano passado, a Rússia vem convertendo uma vasta reserva de bombas tradicionais em armas de alta tecnologia usando kits especiais. Estes kits expandem as asas das bombas, permitindo que elas planejem por longas distâncias, até 125 milhas guiadas por satélites. O que isso significa? Que uma única bomba pode alcançar cidades, bases militares ou pontos estratégicos, sem que a defesa consiga parar. Durante uma semana, apenas entre os dias 5 e 12 de outubro, foram lançados cerca de 1.400 desses dispositivos contra a Ucrânia, além de 3.000 drones e 92 mísseis. A quantidade impressiona, e a escala de produção não para por aí. Especialistas alertam que podem estar planejando fabricar até 120.000 dessas armas por ano. Imagine uma força aérea capaz de lançar centenas de ataques de longo alcance, quase que instantaneamente, de uma base na Crimeia, atravessando o Mar Negro. E se uma dessas bombas atingir seu alvo? A resposta é, várias missões que poderiam provocar destruição e caos são evitadas. Uma única vitória como a destruição de um avião de combate Su-24 pode parecer pequena. Mas tem um impacto enorme na estratégia de guerra. Cada avião perdido significa dezenas de ataques que o adversário não consegue lançar.
uma pausa forçada na ofensiva russa, que tenta, desesperadamente, manter seus domínios por toda a Crimeia. Para piorar, os sistemas de defesa aérea russos estão se tornando cada vez mais vulneráveis. Em 2 semanas, a Ucrânia conseguiu eliminar sistemas de radar essenciais que orientam os mísseis S-300. Sem esses radares, a capacidade de defesa se torna cega. É como trocar uma batalha de tiros em uma sala escura por uma luta na luz do dia. Um sistema em particular, chamado Podlet, atuava como um radar que detecta e acompanha os alvos no céu. Sem ele, os mísseis S-300 ficam perdidos, incapazes de rastrear os drones ou mísseis que se aproximam silenciosamente. Outro radar, chamado Castor II, que detecta objetos voando em altitudes baixas, foi destruído. Sem esses olhos no céu, as defesas russas ficam vulneráveis ao que os militares ucranianos chamam de estratégia de golpe mortal. A destruição desses sistemas não é apenas uma vitória momentânea, é um golpe direto na capacidade de defesa da Rússia. Pode-se imaginar o que acontece quando várias plataformas de ataque perdem sua supervisão, uma escalada de falhas, ataques mais precisos, e uma diminuição na capacidade de resposta do inimigo. O que virá a seguir? A resposta pode mudar o rumo da guerra. Cada radar destruído, cada bomba aérea que não consegue atingir seu alvo, elimina uma peça essencial do quebra-cabeça russo. Isso, por sua vez, dá à Ucrânia uma vantagem para avançar, ou pelo menos, para se defender melhor de uma ofensiva que até então parecia imparável. Estar a par do que acontece na Crimeia não é apenas uma questão militar. É uma batalha pela liberdade, onde a tecnologia e a estratégia se tornam a última linha de defesa contra um inimigo que tenta, a cada dia, esmagar tudo que representa resistência. Você consegue imaginar o que a Ucrânia tem feito para virar o jogo? E qual será o próximo passo de Putin numa guerra que de repente virou uma luta de invisibilidade e precisão cirúrgica? Nos céus de Crimeia, tudo começou com uma vitória surpreendente. Imagine o som silencioso de um drone cortando o ar ao pôr do sol, suas hélices sussurrando enquanto se aproxima do alvo. Com precisão mortal, o drone dispara contra a primeira estação de radar, o queimar de metal e a explosão silenciosa deixam claro, a resistência russa está sendo desfeita. Sem esse radar, as defesas aéreas vinculadas a ele ficam completamente cegas, sem informações. Como podem se proteger de algo que não vem? A resposta é clara, não podem. Se antes a linha de defesa parecia sólida, ela desmorona ali, na sombra daquele golpe. Com a estação de radar Podlet destruída, qualquer tentativa futura de defesa se torna praticamente inútil. As forças de Putin agora estão às cegas, sem capacidade de rastrear os ataques que se aproximam. Ao lado, surge a estação Castor II, uma sentinela circular que detecta até os mais furtivos alvos, voando baixo ou escondidos. É como uma vigilante que não perde nada. Mesmo na rotina silenciosa de movimentos baixos, os drones de Kiev ficam invisíveis para as defesas russas. Um relatório russo de dezembro de 2023 revela uma tremenda fraqueza nesse sistema de defesa. Os efeitos do desgaste são evidentes. Armas que deveriam cair em tiros certeiros acabam passando direto, falhando por erros na orientação e detonações imperfeitas. Mas a Castor II foi criada para mudar isso. Ela é uma guerreira que consegue encontrar drones, mísseis cruzadores e até aeronaves que se camuflam no terreno. Uma arma vital para a Rússia, cujo poder de coleta de dados alimenta suas forças terrestres e aéreas. Mas o que acontece quando um sistema crucial é destruído? O chão parece tremer com a perda. Quando Kiev derrubou uma estação Podlet, deixou pelo menos uma das maiores defesas de mísseis S-300 às cegas. E ao eliminar a Castor II, eles podem ter deixado várias plataformas russas completamente às escuras, sem rumo, sem comando, sem defesa eficiente. A maior questão agora é, até onde a ousadia ucraniana pode chegar? Cada alvo destruído, cada radar derrubado amplia a vulnerabilidade russa. E com esse avanço, as forças russas se veem cada vez mais contra a parede, incapazes de esconder sua fragilidade. Você consegue imaginar a sensação de vazio nas quadras de defesa? Tudo que sobrou foi silêncio e fumaça, enquanto Kiev prossegue sua ofensiva silenciosa, golpe após golpe, deixando Vladimir Putin cada vez mais acuado. O que virá a seguir nessa guerra de estratégias e precisão? O desfecho depende das próximas jogadas. Recentemente, a Ucrânia lançou uma série de ataques precisos em Crimeia que ampliaram ainda mais sua vantagem contra as forças russas. Cada golpe parece enfraquecer a posição de Putin na península, aproximando ainda mais a vitória. Mas o mais surpreendente é que essa ofensiva não é algo casual. É uma estratégia meticulosa de desmilitarização, devastando equipamentos essenciais de guerra blindada.
Imagine o som surdo, cortante das explosões ecoando pelo ar frio de Crimeia, enquanto os drones ucranianos cortam o céu. Cada ataque é uma bofetada na fachada militar russa, deixando para trás destroços fumegantes e esperança renovada para Kiev. Nesse cenário, os invasores descobrem que podem atingir qualquer alvo, a qualquer momento. Quais seriam as consequências se essa lógica se expandir? Por trás dessa semana intensamente sanguinária, há uma história de conquistas que parecem pesadelo para os russos. Em agosto, um ataque destruiu um radar 911N6E, fundamental para as defesas aéreas S-400. Uma peça-chave na localização e rastreamento de ameaças. Essa vitória silenciosa cortou os olhos do sistema de defesa, deixando a Rússia cega na área estratégica de Crimeia. Ainda mais impressionante foi um ataque que enganou as chances de defesa do adversário. Os Ghosts, uma unidade especial de ataque aéreo e de inteligência, tiveram sucesso ao destruir um dos pilotos mais valiosos de Moscou, um caça Mi-29. Essa aeronave, carregada de mísseis capazes de fuzilar cidades, parecia intocável, mas seus alvos se tornaram mortos-vivos na mira dos drones ucranianos. Como foi possível? E o que mais esses Ghosts vão conseguir? A revelação veio de um vídeo que mostra o voo dos drones atingindo seu alvo com precisão preciosa, deixando uma trilha de fumaça e destroços. O som das hélices, o zumbido dos motores, o silêncio do céu após o impacto, tudo reforça a vulnerabilidade de uma força outrora invencível. Um golpe que, embora não destrua toda a força aérea russa, simboliza uma mudança de jogo. Como a Rússia pode continuar ignorando sua fragilidade diante de um inimigo invisível? E não para por aí. Os Ghosts também derrubaram um radar Castor II, responsável por detectar alvos a baixa altitude, como os drones ucranianos. Sem esse equipamento, as defesas russas ficam às cegas, incapazes de reagir. O radar, que deveria proteger o espaço aéreo, foi destruído com um ataque silencioso, preciso e devastador. E ao fazer isso, eles praticamente abriram uma ferida ao coração das operações de defesa russas, deixando várias plataformas defensivas inúteis. A destruição desses sistemas representa uma vitória de alta tensão, deixar Moscou cada vez mais vulnerável, sem meios de localizar ou interceptar os ataques ucranianos. E tudo isso acontece enquanto o mundo observa, sem entender como uma resistência tão pequena consegue causar tantos estragos. Quem são esses Ghosts? Como eles conseguem ser tão eficazes? E qual será a próxima conquista? A resposta pode estar no segredo dessas operações invisíveis, que continuam deixando os russos às cegas e impotentes. Seus golpes não apenas danificam equipamentos, mas minam a própria confiança na força militar de Putin. O que ainda está por vir na batalha pela Crimeia? Prepare-se, essa guerra de sombras está longe de terminar. O que acontece quando uma força invisível consegue derrubar os principais alvos de uma potência militar que se achava invencível? Imagine o som silencioso de drones cortando o ar, o cheiro de explosões que ecoam na península, enquanto os sistemas de defesa de uma Rússia cada vez mais vulnerável tentam, sem sucesso, bloquear a destruição. A resposta pode estar no fato de que a Crimeia, aquela que Putin achava ser seu forte, virou um campo de caça para a Ucrânia. Desde que as ondas de ataques coordenados começaram, as forças ucranianas têm destruído os maiores segredos militares e sistemas de radar que sustentam a ocupação. As operações do Grupo Ghosts, parte da unidade RUR, têm cercado a península, destruindo equipamentos essenciais em uma campanha meticulosamente planejada. E tudo isso sem que os russos percebam. Ou pior, sem que consigam reagir. O mais surpreendente? Um caça MiG-29 foi atingido por um ataque preciso de drones na própria Crimeia, algo que nem entrou na lista oficial de alvos destruídos pelas forças ucranianas. Uma operação que em apenas 2 semanas deixou os defensores russos completamente vulneráveis. Será que essa resistência é apenas uma questão de tempo? Esses ataques não são só destruição, são uma mensagem de que o controle sobre a Crimeia está escorregando por entre os dedos de Putin, como areia fina. Se antes parecia uma fortaleza inatingível, agora a Crimeia virou alvo fácil, ao alcance de drones que cruzam céus silenciosos, quase invisíveis. A destruição de radares, antenas e até de aviões sem piloto, tudo registrado em vídeos que expõem, sem margem para dúvida, a vulnerabilidade da defesa russa. É como se o próprio espaço aéreo se tornasse uma teia de luz que revela cada movimento, cada fraqueza. E aqui está a reviravolta. Enquanto o Kremlin tenta negar a factualidade, vídeos provocantes mostram os drones ucranianos atingindo alvos no coração da península. Os russos podem tentar justificar com mentiras ou desculpas vazias, mas o que os números revelam é uma contraofensiva silenciosa e eficaz. Descubra,
Como uma força que parecia invisível consegue, em tão pouco tempo, transformar a Crimeia de uma fortaleza inatingível para uma zona de vulnerabilidade evidente. A questão agora é, até onde a Ucrânia vai conseguir avançar? Essas ações não apenas enfraquecem a posição de Putin, mas também desafiam a narrativa de invencibilidade da Rússia. Com cada ataque preciso, o controle sobre a Crimeia diminui, e a esperança de recuperar essa tão disputada faixa de terra aumenta. Parece que aos poucos, o sonho de Putin de fingir que a Crimeia é uma ilha invulnerável está desaparecendo. E quem será o próximo a perder? No contexto mais amplo da guerra na Ucrânia, uma coisa é clara, Kyiv não pode simplesmente invadir a Crimeia por terra para retomar a região. Em junho de 2023, o Conselho do Atlântico destacou que uma ofensiva terrestre seria um erro estratégico absoluto. O terreno, uma estreita ponte terrestre, tornaria qualquer avanço uma armadilha. Rússia usaria drones, artilharia, ataques aéreos para destruir as forças ucranianas. Tudo isso com uma facilidade assustadora. Mas há um segredo que Kyiv descobriu. O verdadeiro valor estratégico da Crimeia não está na terra, mas no seu porto mais importante, Sevastopol. Sevastopol, uma porta de entrada para a frota russa no Mar Negro, tornou-se vulnerável. Como? Uma combinação de minas marítimas, mísseis Neptune e, sobretudo, a ação constante de seus drones. Kyiv começou a transformar essa ameaça em realidade. E o que parecia impossível em 2023, agora é uma triste verdade para Moscou. Até julho de 2025, grupos de resistência dentro da Crimeia divulgaram fotos do porto, que deveria ser uma fortaleza para os russos. Mas na prática parecia uma cidade fantasma, livres de navios de guerra. O impacto é devastador. A força do destacamento de drones ucranianos, os chamados fantasmas, mudou o jogo completamente. 2 semanas de ataques incessantes destruíram dezenas de alvos militares russos, radares, bases, navios. Uma ofensiva que, sem disparar um único tiro tradicional, enfraquece a frota russa no Mar Negro de forma definitiva. Cada radar derrubado, cada navio atingido, abre uma nova oportunidade para ataques mais precisos. Cada destruição reduz a capacidade de defesa aérea de Moscou. Essa estratégia tem um efeito psicológico profundo. A Rússia, que antes se sentia imbatível na Crimeia, vê suas linhas de defesa ruírem. E a questão que não quer calar: até onde Kyiv pode chegar? A cada alvo destruído, um passo mais perto de transformar a Crimeia numa terra inacessível para a força russa. A Operação dos Fantasmas não só enfraquece a presença militar, mas também mostra a vulnerabilidade das defesas aéreas de Putin. A destruição de radares como o Podlet e o Kaster II e II deixou os sistemas russos cegos, incapazes de reconhecer e interceptar os drones de Kyiv. Sem informações, as defesas russas se tornam ineficazes, entregando o controle do céu para os ucranianos. Uma verdadeira revolução silenciosa, que coloca a Crimeia na mira de ataques cada vez mais precisos. Assim, por trás desse silencioso avanço pulsa uma verdade assustadora: Kyiv não se limita a resistir. Está atacando sem parar, destruindo, desmoralizando e colocando a frota russa na defensiva. E enquanto Moscou tenta desesperadamente recuperar o controle, os fantasmas continuam sua guerra invisível, anunciando uma nova fase na batalha pelo futuro da Crimeia. Até quando esse silêncio mortal poderá durar? E qual será o próximo alvo desse ataque invisível que desafia toda a lógica militar? A resposta aparentemente está apenas no início. Você já pensou como uma pequena força pode transformar toda uma guerra? Assim como uma simples areia no sapatinho pode impedir uma marcha, 2 semanas de ataques precisos destruíram a capacidade aérea da Rússia em Crimeia, uma das regiões mais estratégicas do conflito. Cada radar derrubado abriu uma nova rota para os drones ucranianos, e cada avião de combate destruído foi uma vitória silenciosa, mas devastadora. Você consegue imaginar o impacto de perder um caça como o Su-24, uma peça-chave na estratégia de Putin? Essas perdas não só são um revés técnico, mas uma humilhação pública, um tapa na cara de quem acreditava que Crimeia seria uma fortaleza indestrutível. E a cada ataque, uma nova ameaça se aproxima. Putin já sente a pressão. Imagine o som sutil de motores de drones cortando o ar, os estalos de radares sendo derrubados, e o cheiro de fumaça invadindo o ar frio de Crimeia. As tropas russas, até então confiantes, agora vivem uma realidade de incerteza. A destruição de 8 infraestruturas militares em apenas 2 semanas não é algo que se consegue com facilidade. Cada radar, cada estação de comando, cada equipamento destruído é uma fresta na muralha de defesa russa. Você se perguntou como o exército de Putin vai conseguir se recuperar dessas perdas? E o mais espantoso, tudo isso acontece sem que uma única soldado ucraniana colocasse o pé na terra de Crimeia.
A força dos drones ucranianos, com seus sensores de última geração e golpes precisos, estão mudando o jogo. Os russos que antes confiavam na superioridade aérea, agora percebem que suas defesas estão se tornando inúteis. Vídeos mostram as imagens das estações de radar sendo atingidas, momentos em que o céu parece iluminar-se por explosões concentradas. Putin está assistindo o que pode ser o começo do enfraquecimento definitivo de seu controle sobre Crimeia. Mas até onde essa onda de ataques irá? E qual será o próximo alvo? Os ataques não são apenas golpes isolados, mas uma estratégia pensada para esgotar os recursos de Moscou. Cada radar destruído, cada avião abatido, significa dinheiro que deixa de ser investido na ocupação. Rússia gastou bilhões para manter Crimeia, enviando até 800 mil novos residentes e investindo rios de dinheiro para sustentar sua presença. Mas, enquanto Moscou se esforça para pagar essa fatura, a Ucrânia consegue reduzir o quê? A capacidade russa de enviar reforços, armas e suprimentos. Cada um desses alvos atingidos é um passo rumo à libertação, uma derrota que Putin sentirá mais profundo a cada dia. E o que vem a seguir? A resistência russa se vê cada vez mais cercada, sem capacidade de resposta efetiva. Cada obstáculo destruído deixa Putin mais vulnerável, mais dependente de recursos que a cada ataque se tornam escassos. Ucrânia silenciosa e precisa, mostra que o território de Crimeia pode ser seu campo de batalha sem precisar de uma invasão terrestre massiva. Você consegue imaginar o que seria necessário para que Putin confesse sua derrota? A resposta está nas pequenas vitórias diárias que juntas, estarão mudando para sempre o rumo dessa guerra. A dívida que Moscou enfrenta é colossal. Cada dólar que Putin precisa gastar para reforçar a Crimeia com novas armas e defesas aéreas é uma fatia que ele não consegue destinar às forças na Ucrânia. É um verdadeiro impasse. Enquanto tenta manter o controle, ele vê seus recursos se esgotar. Cada investimento na Crimeia enfraquece a ofensiva de Putin na linha de frente da Ucrânia. Imagine a cena. Soldados russos, cercados por sistemas de defesa que parecem frágeis, observam suas posições sendo alvo constante de ataques precisos. Eles sentem o cheiro de fumaça, o calor das explosões e a sensação de impotência. Cada drone que cruza o céu, cada estação de radar destruída, tudo é uma oportunidade para a Ucrânia avançar sem precisar colocar soldados na linha de frente. Essa guerra silenciosa de inteligência e precisão está mudando o jogo. Putin, por sua vez, está em um dilema insolúvel. Se envia mais armas, perde controle sobre as próprias tropas e a lealdade que ainda resta às forças locais na Crimeia. Se não reforçar, corre o risco de perder a governança sobre a península e os 1,6 milhão de residentes que ali vivem, cidadãos que cada dia mais sentem-se abandonados em uma região cada vez mais deserta e violenta. Em uma jogada arriscada, a Ucrânia faz Putin dançar na corda bamba, gastar mais para segurar a Crimeia ou ver sua influência se esvair. E a verdade é que a cada dia, essa influência fica mais fraca. A Crimeia começa a virar uma palavra vazia na boca dos oficiais russos. O controle de Putin está escorregando por entre os dedos, sem que ele perceba. E enquanto isso, rumores crescem. Os sussurros de que os soldados russos na região de Transnistria estão prestes a se rebelar. Um território isolado, onde as forças de Putin não conseguem mais manter a linha de frente contra as reformas ocidentais. A pressão aumenta e a cada movimento de Ucrânia, o castelo de cartas de Moscou ameaça desmoronar. Você consegue imaginar o que acontecerá a seguir? O que Putin fará quando perceber que seu império na Crimeia está condenado? Os sinais estão aí, o controle escapa, e a história parece estar caminhando para uma reviravolta surpreendente. Se tudo isso não fosse suficiente, uma questão inquieta paira no ar. Até onde Putin irá para tentar assegurar seu domínio? Ou será que já perdeu a batalha antes mesmo de lutar por ela? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Talvez a maior surpresa ainda esteja por vir.